Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeformação.com/assinatura. Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, nesse TI especial nós vamos demonstrar em como consumir APIs externas ao Proteus, então como consumir serviços ali que estão rodando em algum tipo de REST, através da utilização da FW REST. Então como funciona, pessoal? No TI especial passado que nós vimos como criar uma API no Proteus, um software externo, ele solicitava informações para o Proteus devolvia essas informações para ele. Nesse TI especial aqui vai ser diferente. Nós vamos ter uma aplicação rodando no Proteus, nós vamos ter uma user function, uma customização ali que vai disparar uma solicitação para uma API externa, e essa API externa vai processar essa requisição e vai devolver informações para a gente. Vamos supor, tem um software externo onde eu preciso constar pedidos de venda que tem lá. Então, o Proteus está solicitando uma informação, eu preciso dos pedidos de venda do dia 22 de maio. Esse software externo vai processar essa informação e vai devolver para o Proteus para a gente poder importar aqui na nossa customização ou alguma coisa nesse sentido. Preciso saber se tem novos clientes cadastrados. Então o Proteus vai solicitar, quero saber se tem novos clientes a partir da data X. Esse software externo processa, devolve e a gente importa no Proteus. Então tem vários cenários possíveis, desde que esse software externo aqui tenha uma API que a gente consiga fazer o consumo dela. Então nesse vídeo nós vamos mostrar 3 exemplos. Um exemplo consumindo uma API sem autenticação, um consumindo uma API que utiliza Basic Token e uma consumindo uma API utilizando Beater Token. Também nós explicamos um pouquinho no vídeo anterior do TI especial, mas apenas pincelando para vocês. O Beater é aquela chave que é gerada, que fica válida durante um tempo aí, por exemplo, 1 hora. E o Basic é aquela chave que nós mandamos usuário e senha em base 64. Então, pessoal, antes de começar a customizar a sua user function, começar a codificar ela, o ideal é analisar a documentação desse software externo, ver como que essa API se comporta, o que ela espera, o que ela retorna, porque o que às vezes eu vejo em alguns cenários é que as pessoas elas começam a codificar antes de entender como é o funcionamento dessa API. Essa API ela exige um token, ela exige Basic ou Beater, ela não exige token, mas ela exige que seja configurado algum outro tipo de autenticação, algum outro tipo de chave. Então o ideal é estudar essas documentações. Por que eu digo isso? Porque cada empresa ela tem um tipo diferente de documentação. Então vai ter empresa que vai ter uma documentação mais robusta, tem empresa que vai ter uma documentação um pouquinho mais simples, vai ter empresa que vai ter exemplos de GET, POST, PUT, tem outras empresas que vai ter exemplo apenas de GET. Então aqui mesmo eu separei 3 exemplos para vocês notarem como que é a documentação em algum desses casos. Então, por exemplo, a via CEP, onde você passa um CEP ali e ela te retorna algumas observações. Então aqui já tem bem simples e bem na cara como deve ser feito. Então passa via CEP /AWS qual que é o CEP. Então feito isso, ele já vai te retornar já as informações do CEP que ele encontrou. E tem aqui outras opções que você pode utilizar. Então, eu quero passar em XML. Tá vendo? Já retorna para você em XML ao invés de JSON. Então aqui um outro exemplo, pessoal. Esse cara aqui é da Archivay, onde aqui ele mostra, eu quero consultar uma nota. Então aqui tem quais são os parâmetros para receber. Então, Access Key 44 Numerical Characters. Então esse cara aqui eu sei que é a chave da nota fiscal. Você mandou a chave da nota fiscal para ele, ele vai te retornar. Se foi uma nota constada com sucesso, ele vai te retornar então o código aqui, a mensagem e o XML completo da nota nesse cara aqui, no data, vai te mandar aqui dentro desse JSON. Já se foi uma requisição ruim, digamos assim, um bad request, ele vai te retornar qual é a mensagem de erro. Se não tiver autorizado, qual é a mensagem que ele vai mandar aqui. E assim por diante. Ele mostra aqui todas as opções que ele pode dar de resposta para você. Então, isso aqui é interessante. Você estuda, você vê como que deve ser enviado. E em alguns casos, pessoal, tem até o botão Try It Out para você fazer a tentativa. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Try It Out, aqui eu coloquei uma chave qualquer de 44 números.
Se eu clicar em executar, ele vai mostrar aqui para a gente ó, como que foi feita a requisição. Então notem aqui que ele já traz para a gente ó, como que ficou a URL da requisição. Em alguns casos mostra até a resposta para a gente. Então aqui ó, nós vimos, por exemplo, o ViaCep, que aqui tem a documentação bem direta. Tem essa documentação do Arquivei, que mostra aqui qual que é o tipo do verbo aqui e o que nós devemos passar para constar. E tem, por exemplo, da própria TOTOS, onde, por exemplo, vamos supor que eu quero constar parâmetros do Proteus. Então, se eu ver aqui, ó, parameters. Então, aqui ele tem ó, Proteus. Se eu clicar aqui em parâmetros do sistema, ele mostra aqui que tem que ser um GET, tem que passar isso aqui na frente. E aqui são os parâmetros que ele pode receber na requisição. Então, qual ordenação, qual página, quantos registros que eu vou trazer por página. Então, tem todas as formas que eu consigo trabalhar aqui. E se eu quiser incluir parâmetros, também tem na documentação aqui. Ó. Posso incluir parâmetros através de um post. Então, ó, tá vendo? Authorization. Então, eu tenho que passar a autorização lá em Beater. Aqui é application.json. Se eu quiser alterar parâmetros, se eu quiser excluir parâmetros. E aqui são, por exemplo, o que ele pode devolver para a gente. Se a operação relacionada com sucesso ou como não disponível. Então, cada lugar tem uma documentação diferente sobre o consumo de APIs. Então, pessoal, começando aqui a parte das nossas customizações, vamos ver primeiro então uma parte que é sem necessitar a autenticação. Então acontece, aqui eu tenho o underline Z consumo 1, vou dar no executar, aqui ele pede informe um CEP, eu vou informar um CEP da cidade de Bauru, então vou colocar por exemplo 17.054.679, vou dar um OK aqui, e notem então que ele trouxe algumas informações para a gente, Rua Gilberto Barreto Finazzi, CEP tal, Jardim Solange, Bauru. Então, eu vou clicar em cancelar. Então esse cenário aqui, pessoal, é um cenário de consumo sem passar nenhum tipo de autenticação. Então como que funciona? Nós vamos instanciar aqui um FW REST, passando para ele que vai ser via cep.com.br/ws, que essa aqui vai ser a nossa URL base. Aí nós vamos mostrar um FW Input Box para informar um CEP, então vou digitar um CEP ali. Aí o header da nossa requisição, então o cabeçalho da requisição, o que a gente vai mandar para ele? Nós vamos utilizar aqui algumas informações, então nós vamos colocar que vamos utilizar o padrão Mozilla, sendo que nós vamos colocar a versão aqui do Proteus através da getBuild. E aí o content type nós vamos colocar que nós vamos trabalhar com JSON, com o charset de UTF-8. Feito isso então, pessoal, nós vamos aqui definir através do setPath qual que vai ser o CEP que nós queremos e qual o tipo de resposta que nós queremos. Então nós queremos uma resposta em JSON. Lembra que lá na ViaCep tinha a documentação? Caso eu quisesse por XML, eu poderia modificar aqui. Então beleza, passei aqui eu quero como JSON no setPath. E aí eu aciono o método get. Acionei o método get passando o cabeçalho da requisição. Se tudo deu certo, nós vamos mostrar aqui que o CEP foi encontrado e é aquela informação que ele trouxe para a gente. Do contrário, se não foi encontrado, aconteceu algum erro, nós vamos pegar um get last error, um get result e depois nós vamos mostrar apenas o get result aqui. E daí o last error poderia colocar um breakpoint e analisar o que está acontecendo aqui. Então, pessoal, é bem tranquilo criar um consumo de uma API quando não tem nenhum tipo de autenticação. Agora, pessoal, e quando essa autenticação ela requer que eu passe um token para ela? Por exemplo, um Basic Token. Então, esse aqui é um cenário. Ó. Como que funciona o Basic Token, pessoal? Eu tenho um usuário e eu tenho uma senha. Então, por exemplo, o usuário Daniel, senha 123. Aí o que acontece? Quando eu preciso fazer a autenticação por Basic, eu junto a palavra do usuário e a palavra da senha. Então, usuário Daniel, senha 123. E eu tenho que transformar isso aqui numa base 64. Então, eu tenho que transformar essa string aqui numa string que o interpretador da integração entenda. Então, aqui eu montei um exemplo para vocês. Vamos debugar aqui para ver o que está acontecendo nesse cara aqui. Vamos então aqui, ó, dar um executar nessa função, para ele parar no nosso breakpoint, então zconsume2,
Vou dar um executar. Aqui então, ele parou aqui nesse breakpoint. Vamos verificar então como é que está esse seu user login. Então, ó, Daniel.atilio, seu user senha está como tst123. São informações que eu busquei desses dois parâmetros aqui. Nisso, ó, deixa eu tirar o breakpoint daqui. Vou colocar o breakpoint um pouco mais embaixo, para a gente validar como que ele fez toda a tratativa. Então, ó, essa CBasicAlpha, vamos ver como que ela está preenchida. Notem que aqui, ó, o que aconteceu? A CBasicAlpha foi passado o encode 64, passando o usuário e a senha. Então aqui, ele passou Daniel.atilio, tst123, e aí quando ele passou pelo encode 64, ele veio e montou essa string aqui pra gente, ó, que nós jogamos nessa CBasicAlpha. Então o que acontece? Aqui ele já está com o conteúdo já ok para a gente enviar para o nosso consumo da nossa API. Então nós vamos definir a URL. Então aqui no meu localhost eu tenho aqui configurado esse endpoint. Então tem esse aqui, essa porta transportadoras e esse path getAll. Ou então instanciar o FW REST passando aquela URL. E aí no header eu vou passar que eu vou utilizar authorization, qual tipo basic e qual que é a chave desse basic. Então se eu vier aqui no nosso header, notem que ele vai ter aqui a posição 1, authorization do tipo basic e qual que é a string desse basicAlpha. E aí ele vai tentar fazer um get passando esse header. Se deu certo, nós vamos mostrar o JSON que ele capturou. Então, vamos apenas ver aqui, ó, vamos prosseguir. Se ele deu certo, ele já vai mostrar o JSON que ele capturou, beleza. Aí nós vamos pegar e utilizar a JSON Object, pegando esse carinha aqui, esse resultado. Então nós vamos pegar essa string e transformar no objeto JSON. E aí nós vamos interceptar o objects. Então aqui dentro ele tem o objects. Nós vamos interceptar ele, que vai ser do tipo array. Então depois nós vamos percorrer esse array, que são todas as transportadoras que ele encontrou. Então vou colocar um breakpoint aqui. Então vou dar cancelar aqui. Notem então que se eu expandir aqui, colocar por exemplo jResultado, esse aqui é o JSON que ele veio. Então ele tem o objects, tem o meta, o objects é um array. E cada posição aqui desse array tem uma transportadora. Então, ó, transportador Papaléguas, a Ligeirinho Transportes, a The Flash e a Já Chegou. Então, se eu vier nesse array a dados, ele já vai ter essas informações das transportadoras, tudo aqui certinho, bonitinho. ID, name, e-mail e WhatsApp. E eu vou capturar eles através do getJSONObject e depois vou dar um fwAlertInfo de cada uma das transportadoras. Então deixar o breakpoint daqui. Vamos continuar então a execução. Então aqui ele veio Papaléguas, Ligeirinho Transportes, The Flash e a Já Chegou. Então aqui nós vimos o consumo de uma API utilizando o Basic Token. Então pessoal, quanto ao Beater, como que ele funciona? Eu vou ter um usuário e senha, então por exemplo o usuário Daniel, senha 123. Nisso eu vou mandar essa informação para uma API de autenticação desse serviço externo. Esse serviço externo ele vai validar esse usuário e senha e ele vai me devolver uma chave de acesso. Por exemplo, um Access Token. Então eu peguei o usuário Daniel senha 123, mandei para a API de autenticação desse serviço externo. O serviço externo validou, opa, esse usuário está ok, vou te devolver uma Access Token, que é uma chave de acesso. Opa, esse usuário não está ok, então não te devolvo nada válido. Feito isso então, pessoal, eu guardo esse Access Token, então vou guardar essa chave de acesso. Então aí, o próximo passo é guardar a chave de acesso. E aí, quando for fazer as requisições para essa API, a gente envia essa chave de acesso no header. Então é assim que funciona essa integração com o Beater, pessoal. O primeiro passo é a gente mandar a informação de usuário e senha, e aí vai devolver para a gente a API uma chave de acesso, tipo um Access Token. A gente guarda essa chave de acesso e depois nas nossas requisições nós enviamos essa chave de acesso.
Então aqui, pessoal, vou colocar um breakpoint na linha 15. Vou colocar um breakpoint aqui na linha 30. E lá embaixo vou colocar um breakpoint nessa linha 88 e nessa linha 98 aqui, apenas para a gente entender um pouco como vai ser o funcionamento. Então lembra que eu falei que é separado em dois passos? O primeiro é gerar o beater e o segundo é realmente fazer o consumo dos dados? Então deixa eu executar aqui, ó, esse execonsum 3. Vou dar um executar. Então aqui nós temos um usuário e senha. Vamos verificar aqui, ó, seu user login e seu user senha. Então tem esse Daniel Atílio, senha test123. Aí notem que ele vai acionar essa função aqui, ó, fbeater. O que essa fbeater está fazendo? Aqui então eu tenho uma API local rodando, então localhost, esse carinha aqui, que é para fazer a autenticação. E nisso o que vai acontecer? Nós vamos dar um fwrest, e o setpath nós vamos falar que nós queremos gerar um token. Nós vamos passar do tipo password. Nós vamos passar aqui qual que é a senha, então aquela senha test123, e qual que é o usuário. Então o usuário daniel.atilio. E nós vamos dar um post passando o nosso headers aqui. Se deu tudo certo, ele vai gerar para a gente uma chave de autenticação. Então vamos continuar aqui a execução do nosso código. Então, apenas para a gente confirmar, ó, vamos ver como é que está essa expressão aqui na inspeção. Então notem aqui, ó, ele veio e trouxe para a gente, ó, token grant type password, password test123, username daniel.atilio. Então vamos ver se ele vai validar nesse endpoint aqui. Vamos colocar um breakpoint aqui na linha 95. Vamos dar um play. Então aqui ele já validou, então deu certo a autenticação. Se o usuário ou senha tivesse inválido, ele nem entraria nesse if aqui. E vamos ver como que ficou o nosso JResponse. Então aqui, ó, basicamente o que a gente fez, no nosso FWRest nós temos a CResult e nós fomos e transformamos ela num JSON. Então, essa CResult, ela é uma string JSON aqui gigantesca, ó, que tem muitas informações, quanto tempo que é válido, qual que é a chave, e nós transformamos ela em JSON. Então, ó, o access token é esse cara aqui, ele é válido aqui por 3.600 segundos, que dá 1 hora, né, 60 minutos. Então, beleza, então veio aqui a chave de acesso. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar essa de response access token e vou jogar para essa variável cToken. Então, se eu vier aqui na linha 98, tem esse carinha aqui, cToken. Então, deixa eu monitorar aqui para vocês, ó, inspecionar, cToken. Então, aqui já está já a chave de acesso que eu vou utilizar no meu beater token. Então, continuando aqui a execução. Então, pessoal, ele parou aqui no breakpoint. Se eu ver então como é que está essa variável cBeaterOut, ele já está com aquele token que nós geramos na fbeater. Então, como ele tem conteúdo, ele vai cair aqui dentro. Então, vamos colocar um breakpoint aqui. Ele vai cair dentro desse if aqui. E aqui começa então o nosso consumo. Então, notem que no header nós vamos passar que ele vai ser do tipo beater e vai passar essa string para ele. Então, ó, no header nosso, authorization beater e qual que é a chave que foi gerada pelaquela API. Então, ó, nós enviamos o usuário e senha para aquele endpoint de autenticação. Aquele endpoint retornou para a gente uma chave de acesso e agora realmente nós vamos fazer o consumo de uma API passando essa chave de acesso aqui do tipo beater. Então, beleza. Então, aqui eu tenho uma URL base, que é essa URL de transportadoras, e eu tenho aqui a path, que é essa getAll. Então, no REST, no FWRest, vou passar a URL, e no setpath vou passar aquela path getAll. Se ele conseguiu fazer o consumo passando a header, aí ele vai querer aqui dentro para a gente. Então, vou colocar um breakpoint aqui no nosso for, vou dar um play aqui. Então, se deu certo, ele vai mostrar o resultado através do REST Client cResult. Então, vamos verificar aqui. Notem então que ele trouxe aqui para a gente as transportadoras que ele encontrou. Vou fechar aqui a tela para ele continuar o debug. Vamos verificar então aqui, ó, JResultado. Então notem que ele tem um JSON. E aqui nós vamos fazer, nós vamos pegar a parte de objects e vamos jogar nessa variável a dados. Então o objeto aqui eu tenho um array, cada array eu tenho as informações das transportadoras. Então eu joguei para essa variável a dados.
Então, nessa dados aqui, eu tenho as transportadoras e em cada posição delas eu tenho as informações encontradas da transportadora. Então, eu tenho aqui 4 transportadoras, vou fazer um for em todas elas, e em cada uma delas eu vou dar um getJSON nos atributos, buscando ID, nome, e-mail e WhatsApp. Então, por exemplo, supondo que você precisasse fazer um exec auto na tabela SA4, você poderia colocar um exec auto dentro desse for aqui para criar ou atualizar uma transportadora existente no sistema conforme o resultado aqui dessa API. Então vou tirar aqui o breakpoint, vamos continuar a execução e vamos ver se ele vai mostrar 4 mensagens aqui para a gente. Então vai mostrar transportador Papaléguas, Ligeirinho Transportes, The Flash e já chegou. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se inscrevam no canal, deixem um joinha para ajudar o nosso trabalho. Lembrando que esse especial aqui, pessoal, foi mais uma pincelada sobre como funciona o consumo de uma API externa. Caso vocês queiram se aprofundar mais sobre esse assunto, nós temos cursos também relacionados a web service ou a outros assuntos envolvendo programação. Basta acessar primarformação.com/assinatura. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima.